nunca vou me ver como um índio, né? Nesse contexto social ocidental, na verdade, né? Na qual as pessoas romantizam muito essa palavra. Para mim, essa palavra fere o sistema social indígena, que são civilizados no seu próprio contexto, na sua própria peculiaridade e diversidade. Isso é, de fato, para mim, uma grande conquista que hoje em dia eu tenho orgulho de falar que a gente é civilização com contextos diferentes. Isso já abaixa. Estamos num momento político assim extremamente complicado de anti-indigenismo assim absurdo, né? Então, definitivamente, 19 de abril não tem o que comemorar. Construir também, fortalecer a nossas, eu diria assim, as nossas necessidades dentro do contexto político, né? Ele começa a ganhar corpo a partir da universidade. Realmente, poder estar aqui nesse momento fazendo uma narrativa do indígena, do povo Baré, a partir da sua, né, da sua expectativa, dentro da sua perspectiva, isso só vem a acontecer porque eu estou tendo a possibilidade de estar presente numa universidade. Xoxó parante, xoxó parante, xoxó parante, xoxó parante. Ecoa maloca. Ecoa maloca, maloca. Xoxó parante, tau tapu na machum, tau tapu na machum, tau tapu na machum, tau tapu na machum, tau tapu na machum. Olá, está começando agora mais uma edição do Ecoa Maloca, episódio especial para o Abril Indígena 2021, com muitas questões a serem debatidas e vários participantes especiais aqui nesse episódio. Eu sou a Juliana Sangion, que coordeno o Ecoa Maloca, junto com a professora e pesquisadora do Labjor da Unicamp, Germana Barata, que não pôde, infelizmente, estar aqui com a gente hoje. Mas estão comigo aqui o professor Edson Caiapó, a quem eu já agradeço muito, do Instituto Federal da Bahia, da Licenciatura Intercultural Indígena, professor também na pós-graduação de Ensino em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia, né, uma referência em literatura indígena, e também muito bem acompanhada aqui para conduzir esse debate pelos estudantes do coletivo indígena da Unicamp, né? Então, a gente tem o Arlindo, a Luma, João e o Naldo, e chegando mais alguém aqui para a nossa roda, vai entrando. E eu vou pedir que cada um, antes de falar, se apresente um pouquinho, né? Conte um pouco dessa trajetória aí, e brevemente, né, para quem nos acompanha, poder conhecer um pouco da história de cada um de vocês. E já agradeço muito, né, a participação, a disponibilidade de tempo de cada um para a gente construir juntos esse episódio que é de vocês, na verdade. Só estou fazendo uma abertura aqui. Então, a nossa proposta é essa roda de conversa. Para você que nos ouve aí do outro lado, bem-vindas e bem-vindos. E nessa primeira rodada assim, de levantar temas, eu gostaria de trazer aqui para o debate que antigamente no Brasil a gente falava em Dia do Índio, mas parece que hoje, para mim, isso não faz muito sentido, porque eu acho que mais do que qualquer tipo de homenagem, os indígenas exigem e esperam respeito. A gente pode dizer que esse é um mês de abril de luta? Professor Edson, gostaria de começar aí? Obrigada pela presença. Obrigado eu pelo convite, né? Eu fico muito feliz de poder participar desse momento tão assim representativo, né? Com pessoas tão importantes, bonitas, inteligentes. Assim, olha, 19 de abril, né? Mais uma vez não temos nada a comemorar, né? Então nós temos assim um número. A PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mantém um site chamado Emergência Indígena, que está o tempo todo atualizado, não só com números, mas com informações de todo tipo. Mas vamos aos números, sabe? São mais de 1.000 indígenas mortos pela Covid-19. Né? São mais de 50 mil indígenas contaminados e mais de 160 povos envolvidos nessa pandemia. Estamos num momento político, assim, extremamente complicado de um anti-indigenismo, assim, absurdo, né? Então, definitivamente, 19 de abril não tem o que comemorar.
E do ponto de vista histórico, sempre foi um equívoco, né? Nós vermos as criancinhas saindo das escolas com um rostinho pintadinho, umas pinturas indígenas que provavelmente são inventadas, porque provavelmente não seja de nenhum povo, e no máximo que os professores têm a dizer é que ficaram heranças, que os povos indígenas não mais existem e que ficaram heranças, né? E aí o povo brasileiro gosta de comer farinha, gosta de comer peixe, gosta de andar descalço, gosta de deitar em rede, né? E essa perspectiva não enxerga os povos indígenas de carne e osso na contemporaneidade. Estamos aqui, sempre estivemos e sempre estaremos. Passa a palavra aí para os meus colegas e guerreiros e guerreiras. Primeiramente, agradecer o Ecó Maloca. Eu sou Arlindo Baré, sou acadêmico em Engenharia Elétrica da Unicamp, da primeira turma do vestibular indígena. Muito obrigado, Ecó Maloca. A gente já está indo para a terceira edição e já tem uma história aí para contar. Daqui a pouco eu queria compartilhar um pouco do que o Ecó Maloca me trouxe desde a sua primeira edição. E é importante a gente trazer, é claro, como estudantes indígenas, as nossas narrativas, né? Como eu sempre falo, ecoar um pouco as nossas narrativas dentro das nossas perspectivas, aquilo que traz para a gente como inquietude dentro da universidade, levando um pouco eu diria assim, a nossa visão do que realmente contempla a gente quando se fala do Dia do Índio. Então, é importante trazer não só essa visão como estudante indígena, mas também ouvir um pouco os estudantes indígenas que estão presentes, que mais do que isso, né, é um privilégio de estar hoje presente aqui com o professor e doutor Edson Carapó, que a gente tem uma referência muito grande. Eu realmente, né, sem palavras, eu me sinto muito honrado de estar podendo participar de uma mesa, de um diálogo, né, de poder falar um pouco sobre o Dia do Índio nesse momento. Então, eu agradeço imensamente. A gente está aqui disponível para daqui a pouco né, refletir, pautar, falar um pouco mais sobre o Dia do Índio, o que a universidade, né, pode fazer com relação aos povos indígenas, a nossa presença na universidade, né, que eu acho que é um contexto nosso, né, ter essa visão a partir da universidade e falar um pouco do Dia do Índio, o que contempla, o que não contempla. Obrigado mais uma vez e agradeço. Boa tarde a todos. Eu me chamo Luma, eu sou 019, acadêmica indígena, sou da primeira turma, sou da engenharia de produção e muito obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada de estar aqui hoje, muito agradecida. Estou aqui para participar, para falar um pouco, né, sobre esse dia 19, falar sobre... Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, embora, né, eu não tenha tanta, tenho só 20 anos, mas estamos aí. Obrigada, Luma. Meninos? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, professora Juliana, professor Edson Carapó, meus parentes, meus parceiros acadêmicos indígenas da Unicamp. Eu me chamo João, sou da etnia Baniwa. Eu também sou da primeira turma de vestibular indígena da Unicamp. Agradecer nessa oportunidade que tem e aproveitar também compartilhar também a minha experiência, né, como indígena e assim dizer que o dia do índio não existe, né, para mim não existe, mas sim existe, eu diria, como bem fala o professor Edson Carapó, né, seria mês de resistência, mas assim eu digo que não existe o dia mesmo específico para os povos indígenas, mas sim existe diariamente que tem, são os dias de lutas de cada etnia, de cada família, de cada pessoa que tem. Então, eu estou aqui para colaborar também e no momento é isso ainda. Obrigado. Bom, agradecer o convite feito pelo Ecó Maloca, né? Desde já agradecendo e me sentindo orgulhoso por fazer parte um pouco desse trabalho e por estar me envolvendo aqui, né? Faz um tempinho que eu não participo de programas e eu estou um pouco tímido hoje, então vamos aprendendo todos os dias, né? Com os professores, mestres, amigos e assim por diante. Bom,
Eu saí em 2016 de São Gabriel da Cachoeira, rumo a São Paulo. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida, onde eu me despedi da minha mãe e conheci outras realidades diferentes. Ela sempre falava assim, ó, vai lá conhecer, mas sempre tenha uma fé muito grande, sabe por quê? Porque você vai se deparar com pessoas ignorantes, arrogantes, boas e não boas, segundo ela. E ela falou, aprenda a respeitar essas pessoas, mas também nunca recuar. Bom, eu já passei por 2 universidades. Eu comecei estudando na UFSCar em 2017, fiz linguística lá também. E lá tinha um programa chamado Vozes Indígenas, na qual a gente foi pioneiro a criar um programa de rádio chamado Vozes Indígenas, e na qual hoje tem outras pessoas comandando. Então, essa parte foi muito gratificante e me ensinou bastante, na verdade. Uma das pessoas que sempre tiveram visibilidade era o professor Dana Mudruku e o professor Edson Caiapó, uma das pessoas que eu acho que eu me senti no exemplo de seguir eles, sabe? A luta do passado tentando se aliar à luta do presente e futuro, sabe? Isso me causa uma alegria muito grande hoje em dia, em poder fazer parte hoje em dia, até dividir um programa de podcast, de rádio, de TV e assim por diante. E hoje em dia eu mudei de faculdade para poder ter que trabalhar para divulgar mais as línguas indígenas, que são marginalizadas, querendo ou não. Elas são muito pouco estudadas dentro da academia brasileira. Hoje em dia, entre nós, a gente pode dizer que está visibilizada sim, mas só que, infelizmente, ainda elas são muito invisibilizadas no Brasil como um todo, na verdade, né? A gente não pode se romantizar que as universidades estão pesquisando, porque elas não estão pesquisando. Muito poucas pessoas ou muito poucos pesquisadores elas estão trabalhando, na verdade, ela é muito marginalizada nesse ponto de vista. Bom, chegando nesse ponto, agradeço, eu faço parte do coletivo indígena, a qual a Arlindo está presente aqui, a Luma, o João, e hoje em dia até o professor Edson Caiapó faz parte do coletivo indígena, vamos dizer assim, é um membro da família hoje em dia, na qual somos todos irmãos, né? De luta e de batalha, como sempre. Para mim, eu tenho um conceito muito, muito, muito diferente, da qual o professor Edson acabou de falar ali, na qual eu nunca me vi, nunca vou me ver, primeiro, problematizando, né? Nunca vou me ver como um índio, né? Nesse contexto social ocidental, na verdade, né? Na qual as pessoas romantizam muito essa palavra. Para mim, essa palavra fere o sistema social indígena, que são civilizados no seu próprio contexto, na sua própria peculiaridade e diversidade. Isso é, de fato, para mim, uma grande conquista que hoje em dia eu tenho orgulho de falar que a gente é civilização com contexto diferente. Isso já basta. Mas, na verdade, dos pontapés iniciais foi a leitura do professor o professor Gerson Baniwa, né, da qual ele sempre falou no livro dele que índio não existe, indígena é um tema político, né? Então, da qual eu também me contemplo, sabe? Porque a palavra índio, para mim, mesmo que esteja no dicionário, as pessoas usando, nos romantizando com essa palavra, para mim essa palavra nunca me pertenceu. Indígena também eu nunca fui, mas só que, infelizmente, para poder se participar do movimento grande que existe no Brasil, para mim poder contemplar no meio de uma luta social como indígena, então ela faz parte para poder ter vestibular indígena, para poder contemplar a demarcação de terras indígenas e tudo mais, assim por diante. Sobre a questão do dia 19 de abril, é um dos dias que foi, querendo ou não, decretado em 1943, né? O professor Edson sabe mais que eu que é uma imposição do Getúlio Vargas no decreto. Então, é uma comemoração imposta por um presidente que não me faz sentir parte disso. Na verdade, é um dos dias que mais romantiza os povos indígenas no Brasil. O professor Edson bem falou ali, a música da Xuxinha lá, velho, convidando os parentes chavantes, nem sabendo o que estão fazendo lá no meio daquilo, sabe? Completamente romantizando um sistema que nem faz parte aqui do Brasil, tá? Batendo na boquinha, índio chama chuva, não sei o que, sabe? É uma das coisas que mais bizarras que existem dentro das escolas estaduais, municipais,
vamos dizer assim, particulares do Brasil, na verdade, né? Um dos dias que mais romantiza. Então, para mim, é uma data que nunca contemplou e nunca vai contemplar. E não temos nada para comemorar esse dia. Eu, particularmente, uma vez entrei num restaurante indígena num restaurante universitário da UFSCar com mais de 7 mil pessoas já almoçando dentro. Eu cheguei no meio e gritei assim: esse é um dia de luto, um dia de luta e um dia que nunca vamos comemorar na nossa vida. Pelo menos eu nunca vou comemorar. É lógico que eu respeito todos os conceitos que são gerados nessa sociedade, até no meio da gente também, né? Mas que é um dia que nunca vai me contemplar, um dia que nunca vai me pertencer, isso é verdade. Então, é um dia de reflexão, um dia de quebrar os paradigmas romantizados pela sociedade de todas as formas possíveis. E uma coisa que me preocupou, já cortando um pouco desse assunto, uma coisa que me preocupou bastante foi vendo o programa Roda Viva terminar, e ela já anunciou, né, a grande atração da noite para segunda-feira que vem, que foi o professor Ayrton Krenak, né, um dos maiores intelectuais que existe no Brasil hoje em dia. Tá. Foram lá e postaram assim, Ayrton Krenak. Os primeiros comentários que foram lá embaixo foram assim: esse cara conhece carteira de trabalho, pelo menos? Cara, sabe que situações bizarras essas aí? As pessoas não conhecem o conceito, não conhecem a trajetória do cara, e as pessoas que se dizem politicamente corretas, que são, como que é, Deus acima de tudo, não sei o quê, vão lá e fazem um comentário muito, muito, muito desagradante como esse, sabe? Esse é a situação, na verdade, política que a sociedade construiu, que é uma coisa passada de livro, de geração para geração, passada pela TV, rádio, em todos os sistemas sociais possíveis. Isso me desagrada muito, e a romantização me faz, às vezes, muito chorar. Eu acho que é um pouco disso, e vamos conversando pela frente. É uma fala extremamente pertinente, forte aí do parente Naldo, né? E dessa fala, gente, eu queria ressaltar algo que é tão importante que o Naldo falou bem no comecinho, que é a representatividade, né? Como ele se inspira em algumas figuras, como no próprio professor Edson e outros intelectuais, né? Indígenas, nos quais ele se inspira, como isso é importante, né? E como é importante, então, que a gente tenha, né, essa representatividade. Queria ouvir o professor Edson sobre a fala do Naldo e sobre isso também, professor. Nós, assim, povos indígenas, né, apesar de uma insistente histórica e uma tendência de perpetuação da violência, nós estamos num momento hoje assim que eu vejo com bons olhos. Os grandes pensadores, como o Francisco van Hagen, dizia que os povos indígenas seriam extintos por sua incapacidade cultural e biológica, né? Então, nós estamos aqui, o Naldo, né, o Arlindo, a Luma e o João, por exemplo, estão aqui para dizer que as profecias, né, de extermínio naufragaram, né? E que o Estado brasileiro vai ter que dar conta aí de uma situação que talvez não foi esperada, porque o Estado brasileiro apostou que o Diretório dos Índios exterminaria os povos indígenas, né, e que isso não aconteceu. Na verdade, o Estado português, né, que seria a extinção, depois o Estado brasileiro pensou que o Serviço de Proteção ao Índio e a FUNAI dariam conta. Isso não aconteceu, né, nós estamos aqui, né, e o Estado brasileiro vai ter que dar conta de colocar, sabe, de realizar políticas afirmativas para a entrada cada vez maior dos nossos povos nas universidades. E permanência, obviamente. Então, assim, a Unicamp está de parabéns, né, porque nós temos um número significativo de estudantes indígenas de várias partes do Brasil, a maioria da Amazônia, né. Agora, sim, precisa mais, lógico que precisa, né? A Unicamp precisa, por exemplo, fazer concessão de títulos de doutores para os sábios indígenas, né? Nós temos grandes lideranças sábios, né, para todos os lados que precisam ser reconhecidos para fazer, inclusive, o diálogo dentro da universidade, o diálogo intercultural, que é uma necessidade. Então, nós esbarramos, os nossos povos esbarraram
no extermínio, né? Mas hoje nós estamos diante de uma situação que eu vejo com muito otimismo, que é uma situação de aumento, de um aumento vertiginoso da população indígena. As línguas indígenas estão se fortalecendo, né? Os saberes indígenas, né, estão se fortalecendo, as nossas cosmologias também se revitalizam, apesar da insistente investida também das igrejas, especialmente das neopentecostais, dentro dos territórios indígenas, né? Mas há uma resistência muito grande. Eu lembro da pesquisa do Ronaldo Vanfas, né, grande historiador, que publicou com o nome A Heresia dos Índios. Então, ele narra que no século XVI, os jesuítas foram catequizar os Tupinambá no recôncavo baiano e se depararam com uma situação surpresa, que foi o fato de os Tupinambá terem organizado uma religião chamada Santidade, e essa religião dizia, né, que as entidades, né, a cosmologia Tupinambá era a verdade e a criadora de todas as coisas, e que o demônio existia sim, e que o demônio estava vinculado a essa fé que veio de fora para desestruturar os Tupinambá, e que os jesuítas eram os emissários por excelência dessas forças demoníacas, né? E os Tupinambá tinham que se manter ali firmes na sua cosmologia, né, vinculada a Tupã, enfim, a toda essa doutrina. Então, eu fico feliz assim de ver que há uma resistência histórica. Neste momento, nós estamos, né, em tempos de resistência, mas o projeto colonizador, a colonialidade está posta, né? A bancada ruralista é extremamente anti-indígena, né? E não permite que aconteçam as demarcações dos territórios indígenas. Só que os indígenas, por sua vez, não vão esperar de braços cruzados, e daí a realização do movimento de autodemarcação, que nós chamamos de retomada dos nossos territórios, e que essas retomadas não são invasões de terra, e as nossas lideranças não são invasores, e não são criminosos, e não são formadores de quadrilhas, né? Nós, na verdade, somos povos originários, e esse título, sabe, de povos originários, pressupõe que os nossos territórios são originários. E isso está muito bem colocado no artigo 231 da Constituição. E reconhecer que os territórios indígenas são originários significa dizer que eles são indígenas antes dos portugueses invadirem e antes do Estado brasileiro existir, né? E são originários porque são territórios sagrados, são espaços cosmogônicos de produção e reprodução da vida, sabe? Então, para encerrar essa fala agora, eu queria dizer assim, que o 19 de abril serve sim, sabe? Serve para nós denunciarmos, serve para nós debatermos e serve para nós desnaturalizarmos preconceitos e desfazer racismo. Então, o Decreto-Lei 5540 de 1943, que foi criado no auge de uma ditadura, né, do Getúlio Vargas, não vai, sabe assim, nos oprimir. Nós vamos utilizar essa data de maneira política, sabe, para fazer os debates. É isso. Eu queria, primeiro, eu fico honrado de me sentir contemplado, assim, das duas falas potentes e importantes, né, do professor Edson Caiapó e do discípulo, né, eu diria assim, que é o Parentinaldo, que tem representado bem essa nossa narrativa, o nosso discurso, realmente, do que a gente tem buscado. Eu costumo falar muito daquilo que eu tenho como meu lugar de fala, meu lugar de contexto atual, que é a universidade, né? E aí eu acredito que todos esses paradigmas, bem falado pelo professor Edson Caiapó, Naldo, eles começam a ser quebrados a partir da nossa presença nas universidades. É a partir da nossa presença na universidade que a gente tem, não só, eu diria assim, a gente tem a possibilidade de narrar, de falar, de discutir, de pautar no mesmo nível do sistema, eu diria, porque o sistema, querendo ou não, ele cobra da gente, né, eu diria assim, não só esse conhecimento eurocêntrico, mas ele cobra eu diria, um diploma lá, aquele papel, que eu digo sempre, aquele papel que nos dá a possibilidade de discutir, como diria o meu avô, no mesmo nível, muito por conta daquilo que foi implantado pelo sistema. Apesar de o Naldo ter falado muito bem que a gente tem a nossa civilização, né, dentro da nossa civilização, dentro do nosso contexto histórico, isso já vem sendo provado porque a gente vivia autonomamente, né? E isso significa que somos povos realmente que têm a nossa
todos os nossos conhecimentos a gente consegue viver autonomamente. Mas a partir do contato com a colonização, a gente vê essa necessidade realmente aumentando. E aí eu acho que para chegar um pouco nesse patamar de trazer o diálogo, né, construir também, fortalecer eu diria assim, as nossas necessidades dentro do contexto político, né, ele começa a ganhar corpo a partir da universidade. Realmente, poder estar aqui nesse momento fazendo uma narrativa do indígena, do povo Baré, a partir da sua expectativa, dentro da sua perspectiva, isso só vem a acontecer porque eu estou tendo a possibilidade de estar presente numa universidade, não só em uma universidade, mas uma universidade que até há 10 anos não tinha, por exemplo, né, nenhum negro presente e ainda mais indígena. Eu acho que ocupar esses espaços também passa pelo processo da universidade, de busca desse conhecimento para a gente poder fortalecer em todas as áreas, como o Naldo na linguística, como o João na economia, o professor na história, a Luma na área de tecnologia, eu na área de engenharia elétrica, trazer a nossa narrativa e a nossa necessidade, o que contempla de fato, né? Para não ouvir eu diria, uma opinião daquele que foi feito ao nosso mestre, do nosso grande Ayrton Krenak, muito por desconhecimento da própria educação brasileira, ou talvez por próprio desconhecimento da pessoa que faz um comentário daquele, com desconhecimento total do nosso contexto. Eu queria dividir aqui, assim, o que, por exemplo, o Ecol Maloca faz, né? Ele ecoa exatamente nesse sentido, trazer trazer um pouco o nosso pensamento coletivo. E aí, dentro desse pensamento coletivo, a gente verifica, por exemplo, uma grande diferença. Uma das coisas que eu gosto de citar, eu já até falei para ele, o reitor, né, o reitor que está terminando agora, o professor Marcelo, que eu, quando perguntei para ele qual foi a mudança, qual foi a experiência dele, a partir do contato com os estudantes indígenas na Unicamp, ele respondeu o seguinte: eu não sabia que tinha tantos povos no Brasil, e isso é de um reitor de uma universidade pública de ponta, né, no Brasil. Eu não sabia que tinha tantos povos no Brasil e tantas línguas. Eu me considero ignorante quando eu falo do Brasil. Eu conheço mais coisas fora do Brasil do que dentro do Brasil. Ou seja, a gente verifica que, a partir da nossa educação básica, superior, a gente vê realmente uma falta de conhecimento do nosso contexto, né? E aí, compartilhar mais uma história bonita, quando eu vi uma criança de 8 anos na primeira edição do Ecol Maloca, ao ser perguntado, você, na sua opinião, o que os estudantes indígenas vieram fazer na universidade? Aí ele fala bem assim, eles vieram salvar o mundo. A diferença do que é importante ter o conhecimento de quem somos nós. De uma criança que tem uma educação, eu diria assim, uma educação adequada do contexto brasileiro e sabe o que são os indígenas, e aí vai um pouco acima daquelas pessoas que são doutores, né? E tem esse tipo de opinião. Realmente a gente precisa, primeiro, usar a própria, né? Eu diria assim, a própria rede de educação escolar indígena, educação básica, chegar no ensino superior, fazer eu diria assim, essa reeducação da nossa própria sociedade para dizer quem somos, e a partir disso a gente poder colaborar também como universitário, dentro da universidade. Eu acho que também faz parte do papel, né, do universitário, e também a gente se sente muito bem abraçados pelas nossas referências que tem assim, a gente tem como a gente tem como solear, como disse bem o professor Edson, para usar a palavra nortear, solear, né, que é uma nova palavra. Então, a gente tem a quem solear, né? Então, vamos buscar esse sul, vamos buscar, né, essa referência para a gente contribuir com essa reeducação, que eu falo assim, da nossa sociedade brasileira, e seguir em diante. Bem, eu queria colocar um pouquinho também num ponto que o professor Edson Capó falou um pouco, né, e aproveitar esse gancho e colocar também as ideias também que tem, né. Então, foram mais de 500 anos de contatos, né,
dos povos indígenas do Brasil, né? Especificamente no Rio Negro, mais de 300 anos, né? E os povos, né, há mais de séculos, né, tendo essa experiência de contato, né, e assim sofrendo gravemente essa desvalorização de sua identidade, de conhecimentos, de suas culturas, né, através de vários temas, no caso da religião, né, colocando em um pacote, só vou dizer assim que assim tudo aquilo que faziam, né, e faziam seus rituais, entre outros, tudo aquilo não prestava, né, que levava os povos indígenas para a ruína, algo parecido, ou seja, para o inferno, né, então, e assim foram desvalorizando a nossa cultura aqui no Brasil. Mas, falando um pouco do que professor Edson Capó falou assim, acho importante mesmo usar dia 19 de abril, né, como política, certo, para a gente divulgar a nossa cultura, para que a sociedade possam nos conhecer, para poderem nos reconhecer. Então, eu deixo essa minha contribuição também nesse momento. Muito obrigado. E com essa fala do João Baniwa, conhecer para reconhecer, a gente encerra essa primeira parte do episódio Abril Indígena do ECOA Maloca. Xoxô parante, xoxô parante, xoxô parante, xoxô parante. Ecoa Maloca, Ecoa Maloca. Xoxô parante, xoxô parante. Tau tapu na machum, tau tapu na machum, tau tapu na machum, tau tapu.